Casos de Covid-19 chegam aos 28 em todo o estado. O governo libera 36 milhões para combate à doença. As dicas para comprar alimentos sem sair da sua residência e a programação para aproveitar o fim de semana dentro de casa. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2020. O TVU Notícias está no ar. O governo do Rio Grande do Norte autorizou crédito suplementar para ações de enfrentamento ao novo coronavírus. O valor liberado hoje passa dos 36 milhões de reais. O repórter Jorge Silva traz mais informações. Boa noite, Edinaldo. Boa noite a quem assiste ao TVU Notícias. Os mais de 36 milhões de reais autorizados pelo governo do estado vêm do superávit financeiro do ano passado e serão remanejados para o Fundo Estadual de Saúde. O crédito suplementar foi oficializado por meio de decreto e publicado hoje no Diário Oficial do Estado. De acordo com o texto, serão 36 milhões 132 mil reais, divididos em 4 frentes. 18 milhões para construção, reforma, ampliação e aparelhamento de unidades hospitalares. 16 milhões para integração e operacionalização das práticas de promoção e vigilância em saúde. 600 mil reais para implantação de uma ouvidoria e 800 mil para o fortalecimento das ações de promoção da saúde na atenção básica. Uma outra ação emergencial que a Secretaria de Estado da Saúde divulgou hoje foi a abertura de contratação temporária de médicos intensivistas e infectologistas. O processo está em tramitação em caráter de urgência. A seleção será realizada por meio de recrutamento para contratação temporária. Ainda será definido o quantitativo de profissionais a serem contratados, visto que a proposta do plano de contingência estadual para infecção humana pelo novo coronavírus foi alterada diante do número insuficiente de leitos de UTI. Só a título exemplificativo, a falta de médicos intensivistas impede que 136 leitos de UTI e UCI anunciados pelo Estado funcionem. Diante disso, a CESAP quer garantir a contratação desses médicos antes que a rede estadual entre em colapso, porque atualmente ela já está com 100% de seus leitos de UTI ocupados. Nós conversamos com a subcoordenadora das relações de trabalho da CESAP, Renata Nascimento, que nos trouxe mais detalhes dessa contratação emergencial. Nós vamos abrir nos próximos dias um recrutamento para contratação temporária de trabalhadores da saúde, com o objetivo da ampliação do número de leitos de UTI, de semi-intensiva, visando o melhor preparo da nossa rede para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. E eu quero dizer para vocês que é muito importante a participação de vocês nesse momento. Se inscrevam, venham fazer parte da nossa equipe, venham lutar conosco para que a nossa sociedade tenha a melhor assistência possível nesse momento, certo? Então, nos próximos dias, se preparem, o link estará disponível no site da Secretaria de Saúde nos próximos dias. E o número de casos confirmados da Covid-19 aqui no estado chegou aos 28. São 19 casos em Natal, 4 em Parnamirim e outros 5 em Mossoró. O número de pacientes suspeitos chegou aos 1.176. Até agora, 282 casos foram descartados. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte começou a realizar os testes de confirmação para o novo coronavírus. A medida deve acelerar a divulgação dos resultados. Foram adquiridos kits para a realização de 3.000 exames com recursos próprios da UFRN e do Instituto de Medicina Tropical. Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, todas as amostras estão sendo coletadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, o LACEN, e em seguida testadas no Instituto de Medicina Tropical e no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN. As testagens começaram ontem. Nesse primeiro dia já foram confirmados mais de 16 casos positivos
para o coronavírus no estado. De acordo com o chefe do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, André Lucchesi, a força-tarefa permite que a capacidade do LACEN possa ser aumentada. Os laboratórios estão processando 3 vezes o que o LACEN conseguiria processar em um único dia. Isso gera um maior dinamismo. Estamos hoje, sexta-feira, 27 de março, no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFRN, realizando o teste de padronização para a detecção do coronavírus, em apoio ao LACEN, na força-tarefa junto com o Instituto de Medicina Tropical da UFRN. Iniciamos ontem os testes diagnósticos e contamos com o apoio dos docentes do departamento e vários alunos do programa de pós-graduação da UFRN. Até o momento, a força-tarefa realizou mais de 100 testes de coronavírus, além dos testes de influenza A, B, H1N1 e das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Passada uma semana do primeiro decreto do governo do estado que estabeleceu o isolamento social aqui no Rio Grande do Norte, o movimento na capital potiguar mudou bastante. O comércio, em sua maioria, permanece fechado. Entretanto, especialmente nos últimos 2 dias, dá para perceber um aumento no fluxo de carros pelas principais avenidas da cidade. Jamile Nogueira mostra pra gente como estava a circulação hoje pela manhã em uma das vias mais movimentadas de Natal. Banco Bradesco, da Avenida Prudente de Moraes, havia fila do lado de fora, já que o acesso ao interior do banco é restrito. Na avenida, um movimento bastante intenso de carros, no cruzamento aqui com a Bernardo Vieira, é possível a gente perceber muitos carros transitando. O movimento de pessoas realmente está bem reduzido, mas ainda há algumas lojas, concessionárias de carros, que estão abertas, estão em funcionamento normal. A rua não tem muita gente realmente. O movimento se concentra mais nos bancos, já que esse trecho aqui da Prudente em direção ao centro da cidade tem bastante bancos, mas é lojas de carro, concessionárias abertas, e o movimento é maior realmente de carros transitando na avenida. Não há um fluxo tão intenso de pessoas, mas a gente vê que há um trânsito maior do que foi observado nos primeiros dias de isolamento social. Já há uma quantidade maior de carros. Já na Praia de Pipa, a epidemia da Covid fez os visitantes desaparecerem. Placas, avisos, portas fechadas. A principal rua que dá acesso à Praia de Pipa, em Tibau do Sul, antes cheia de gente, agora está vazia. O táxi de Edivando passou o dia inteiro parado. Nenhuma viagem foi feita. Essa semana já parou tudo. Ontem eu ainda fiz para o aeroporto que estava agendada, entendeu? Hoje tinha uma agendada, mas foi cancelada. O rapaz me avisou que o voo dele foi cancelado. Então eu parei aqui no táxi e não saí com nenhuma viagem, desde de manhã aqui. A medida é indispensável para conter o avanço do vírus e proteger o sistema de saúde. O remédio, contudo, é bem amargo. A barriga não espera, as contas não esperam. Então a situação ela tá ficando cada vez mais difícil. Então eu acredito que tomara que essa crise passe logo e tudo venha se resolver em nome de Jesus, tudo venha se resolver se Deus quiser. Pesquisa com o medicamento hidroxicloroquina, amplamente usado no combate ao lúpus e à artrite reumatoide, aumentaram a esperança no combate à Covid-19, ainda sem nenhuma comprovação científica sobre sua eficácia nesses casos. O problema é que muita gente foi às farmácias comprar o remédio e os pacientes que precisam dele não conseguem continuar o tratamento. 4 pacientes com Covid-19 que estavam internados em estado grave na UTI de um hospital em São Paulo receberam alta nesta semana após o uso da hidroxicloroquina junto com outros medicamentos. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia no estado, o medicamento tem resultado eficaz no tratamento de alguns sintomas, como a artrite, mas que seu efeito sobre o coronavírus ainda está em análise. Bom, a hidroxicloroquina ou a cloroquina, ela é uma medicação que é um antimalárico, é utilizado para o tratamento da malária, mas também é utilizado em algumas doenças autoimunes, entre elas o lúpus eritematoso sistêmico
E artrite reumatoide são as que a gente utiliza mais, combate as complicações dessas doenças, que seriam artrite, as manifestações na pele, entre outras complicações. Então, é uma medicação de extrema importância no uso para o tratamento dessas doenças autoimunes. Mesmo sem nenhuma comprovação científica até o momento, o medicamento já sumiu das prateleiras das farmácias e por isso se tornou cada vez mais comum encontrar pessoas como Cíntia, que está realizando campanha nas redes sociais para saber se alguém tem um medicamento para revender. A mãe dela, de 64 anos, tem uma doença autoimune e por isso precisa da medicação para dar continuidade ao tratamento. Sobre a quantidade de farmácias que eu procurei, em quais bairros, né? A primeira farmácia que eu procurei, ela pertencia a uma rede bem grande, foi em Nova Parnamirim. E lá já a pessoa me disse que eu não iria encontrar, que naquela rede de farmácia tinha sido repassado para o governo os medicamentos que tinham, o Reuquinol, e disse mais que agora só ia ser possível comprar com uma receita e que posteriormente ia ser com a receita controlada. Mesmo assim, eu procurei em mais 2 grandes redes e também não tive sucesso, não tinha medicamento, já tinha vendido tudo. Cíntia também procurou em farmácias de manipulação sem sucesso. O presidente da SBR ressalta que o consumo da medicação só deve acontecer com orientação médica, pois além de fazer falta para quem precisa, a medicação apresenta efeitos colaterais sérios. Essa medicação ela vem sendo indicada a nível hospitalar para tratamento do coronavírus para os pacientes que estão internados com as formas mais graves. Então, não adianta você ficar estocando essa medicação em casa, querendo se automedicar, porque é uma medicação que pode lhe trazer alguns problemas. O problema é o uso a curto prazo nas doses que estão sendo preconizadas para o tratamento do Covid. São doses maiores e o grande problema é o risco de efeitos cardiovasculares. Então, são medicamentos que podem causar arritmias, ou seja, ela deve ser utilizada com o paciente monitorizado, certo? Em ambiente hospitalar, onde lá ele vai ter recurso para, diante de um efeito adverso como esse, o efeito vai ser revertido. Neste momento, o pedido de quem usa o medicamento e de profissionais da saúde é que todos ajam com cautela e solidariedade. Eu até alerto as pessoas de que não façam uso sem uma indicação médica estritas desse medicamento, porque é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. Então, o que a gente adverte aos pacientes que fizeram, a população que foi na farmácia e pegou um grande número de medicações da hidroxicloroquina, que repensem, né, até vejam, volte à farmácia e devolva essa medicação para que ela seja utilizada da forma mais correta e você não tenha risco de ter problemas mais graves, né? Principalmente do ponto de vista cardíaco, isso pode levar à morte. 70 hospitais em todas as regiões do Brasil estão capacitando profissionais da área da saúde para atuar em um estudo com cerca de 1.000 pacientes sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus. É importante ressaltar que ainda não há uma cura para a Covid-19 e que a principal maneira de evitar o contágio é seguindo as orientações técnico-sanitárias do mundo inteiro: ficar em casa. O comércio em Natal planeja a reabertura das lojas e realização das feiras livres a partir deste final de semana. As atividades devem seguir as normas de prevenção ao coronavírus. As atividades comerciais em Natal tentam voltar à normalidade durante a pandemia do coronavírus. As feiras livres que haviam sido suspensas na última semana irão retornar neste sábado, seguindo regras específicas determinadas pela Prefeitura do Natal para evitar a disseminação do coronavírus. As regras são as seguintes: diminuição de barracas, no máximo 2 por feirantes, distância de 2 metros entre as barracas e proibição de feirantes que se enquadrem em grupos de risco. O comércio de rua no Alecrim também planeja a reabertura das lojas a partir da próxima segunda-feira. Os comerciantes irão funcionar nos seus estabelecimentos das 8 às 14 horas, seguindo as normas do último decreto do governo do estado, que restringia o funcionamento do comércio, mas apontava algumas regras para aquelas lojas que fossem funcionar.
As regras são as seguintes: não utilizar sistema de ar-condicionado, exceto na comercialização de alimentos e medicamentos, a obrigatória colocação de anteparo de proteção aos caixas e embaladores e as filas de clientes obedecendo a distância de 1,5 m. Segundo a CDL Natal, a expectativa é que as lojas do centro também funcionem no mesmo horário, mas até o momento não houve confirmação. Enquanto isso, bares, restaurantes e shopping centers continuam fechados para evitar a aglomeração de pessoas. Por meio do Twitter, a governadora Fátima Bezerra comentou sobre a relação entre a saúde da população potiguar e a preocupação com a economia. A governadora disse o seguinte: a prioridade é proteger a saúde e a vida das pessoas, não esquecendo da economia. Entendemos que cabe ao governo federal ação urgente voltada aos trabalhadores autônomos. Agressões não salvarão o país. Precisamos de responsabilidade e serenidade para encontrar boas soluções. E todo cuidado é pouco se você precisar ir ao comércio. Saia somente se for estritamente necessário, evite aglomerações e tente manter a distância de pelo menos 1,5 m das outras pessoas. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a entrega de merenda escolar diretamente aos pais ou responsáveis por alunos da rede pública. De acordo com o texto, que ainda segue para aprovação no Senado, a merenda escolar será enviada aos pais ou responsáveis desses alunos durante o período em que as aulas estiverem suspensas por conta do novo coronavírus. A medida foi aprovada pelos deputados em uma sessão remota da Câmara, com a presença do presidente da Casa, Rodrigo Maia, e líderes partidários no plenário e demais deputados por videoconferência. Já a distribuição da merenda será realizada com acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, e segundo o relator da proposta, o deputado Zé Silva, do Solidariedade, as secretarias de educação de cada estado é que vão definir as regras para a distribuição desses alimentos tão importantes para a subsistência dos alunos da rede pública. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. E os restaurantes populares vão oferecer almoço para moradores de rua, refugiados e imigrantes, sem a cobrança da taxa de R$1 a partir de segunda-feira. As refeições estão sendo servidas em quentinhas para evitar a aglomeração das pessoas dentro dos restaurantes. Depois do intervalo, saiba como ajudar as famílias que vivem nas ocupações de Natal. As dicas para curtir o fim de semana sem tirar o pé de casa. Não saia daí, a gente volta em instantes. Fazer compras sem sair de casa não é novidade. Com as medidas de isolamento social, a procura pelo serviço aumentou, mas é preciso ter os mesmos cuidados na hora de receber as mercadorias. A pandemia de Covid-19 pegou a todos de surpresa e as primeiras semanas de quem pode estar em quarentena têm sido de adaptação. Mesmo com mudanças nos supermercados, como já mostramos essa semana, uma opção que já existia, mas ganhou força, é a do delivery de feira. Eu testei 2 modalidades, uma por WhatsApp e outra com um aplicativo de entregas mesmo. Em nenhum dos 2 casos tive qualquer problema, mas eu percebi que os entregadores não pareciam bem protegidos. Pensando nisso, o curso de Medicina de Caicó, vinculado à Escola Multicamp de Ciências Médicas, produziu 5 áudios com orientações para mototaxistas, que são mais comuns na região, e também entregadores de aplicativo. As recomendações versam além da higiene das mãos e incluem o que fazer ao receber e entregar o pedido, ao esperar por ele e ao fim do expediente, por exemplo. Caros mototaxistas e entregadores, a Faculdade de Medicina da UFRN em Caicó está na luta contra o coronavírus. Reconhecendo a importância que vocês, mototaxistas e entregadores, têm para o controle da doença, preparamos alguns áudios informativos dirigidos especialmente para vocês. Já o curso de nutrição do Centro de Ciências da Saúde, aqui do Campus Central, em Natal, preparou uma cartilha com informações que servem não só aos consumidores, mas também aos entregadores e estabelecimentos, sobre os cuidados para evitar que a manipulação dos pedidos de delivery seja um meio de transmissão do vírus. Além disso, o pessoal da nutrição também preparou uma cartilha de orientações nutricionais para o período de isolamento social. As cartilhas e os áudios estão disponíveis no site ufrn.br.
Os mesmos cuidados ao sair de casa para comprar em um estabelecimento devem ser tomados ao receber o pedido feito pela internet. Descartar embalagens plásticas ou higienizar as reutilizáveis, lavar bem com água e sabão ou colocar em molho com água sanitária em casos como os das folhagens, secar com pano limpo e seco e guardar também em ambiente limpo. Tem muita gente cumprindo o isolamento social no conforto da sua casa. O problema é que muitas famílias vivem em ocupações urbanas espalhadas pela cidade e precisam de doações para enfrentar o período da quarentena. São cerca de 500 famílias distribuídas em 4 ocupações urbanas na capital, que neste momento contam ainda mais com a solidariedade dos natalenses. Por causa disso, o movimento de luta por moradia popular está arrecadando alimentos e materiais de higiene pessoal para ajudar essa população a enfrentar a quarentena. Estamos organizando uma campanha de solidariedade às famílias sem teto das ocupações urbanas aqui de Natal. Essa campanha tem como finalidade garantir que as famílias ocupações, que são cerca de 500 famílias que vivem hoje acampadas em ocupações urbanas de Natal, tenham condições mínimas de se alimentar e de material de higiene. Porque essas famílias, 80% delas, trabalham no trabalho informal. São trabalhadores informais, que vivem nos sinais, que vivem da reciclagem, que são diaristas e que nesse período agora não tem trabalho para eles. Que era um trabalho já precário e agora nesse trabalho precário eles têm mais. O Wellington também nos mostrou as condições precárias enfrentadas pelos moradores das ocupações. Neste barraco aqui mora cerca de 5 pessoas, 3 crianças, a mãe e o pai que vivem nessa situação, onde não tem saneamento, quando chove molha mais dentro do que fora e no calor chega a dar 50 graus. Como esse povo vai conseguir fazer a tal da quarentena? Uma das moradoras da ocupação Olga Benário, no bairro Planalto, faz um apelo pela solidariedade. Boa tarde, aqui meu nome é Gabriela, eu moro aqui na ocupação Olga Benário. Estou contando com a colaboração de todos, porque eu estou desempregada, tenho 3 filhos e nós estamos precisando de doações, que nós não temos como ir atrás de emprego com esse problema desse vírus que está tendo aí. Então a gente estamos contando com a colaboração de todos vocês. Se vocês puderem nos ajudar, nós agradecemos. E se você deseja contribuir com alimentos ou material de higiene pessoal, basta entrar em contato com o coordenador do Movimento de Luta por Moradia Popular de Natal, Wellington Bernardo, através do telefone 996038889 ou pelo Instagram, @WellingtonBernardo2014. O fim de semana chegou e o isolamento social precisa continuar. Confira agora as dicas de Laísa Félix para você aproveitar muito da porta para dentro. Olá, você que nos acompanha aqui no TVU Notícias. Eu adoro uma data comemorativa e hoje a gente tem logo 2. Hoje é o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo. É uma pena que num tempo como esse que a gente está vivendo, de pandemia, não tem como se reunir para esperar o abrir das cortinas, nem ficar em volta do picadeiro. Mas não é porque a gente não pode viver esse momento que os artistas deixaram de existir, né? Inclusive, a Casa da Ribeira também está celebrando a data de hoje e buscando apoio financeiro com um evento próprio, o Fica Casa da Ribeira, que está sendo transmitido via Instagram, @Casa da Ribeira, desde as 18 horas de hoje. Mas não se aperreie não, que ainda dá tempo de assistir. Assim que acabar o TVU Notícias, você confere Margot Ferreira, entrevista Clotilde Tavares, às 19 horas, seguido de papo entre Alana Cascudo e Alice Carvalho, às 20. Henrique Fontes explicou para a gente como podemos contribuir. Oi pessoal, eu sou Henrique Fontes, diretor, ator, coordenador da Casa da Ribeira, espaço cultural independente aqui de Natal, que nesse momento vive uma situação difícil, como vocês devem imaginar. Nós não conseguimos abrir para fazer os nossos espetáculos e dependemos desses eventos para a gente sobreviver. Então estamos lançando a campanha pelo simpla.com/Casa da Ribeira.
É uma campanha não só de doação, mas de adquirir ingressos, cursos, tudo que você vai fazer daqui a alguns meses, só que antecipadamente. E dessa forma a gente consegue manter os nossos 6 funcionários e suas famílias assistidos. Conto com vocês, simpla.com/Casa da Ribeira e feliz Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo. O Sebrae RN também articulou, junto com a Atena Marketing e Conteúdo, Ama Produções Criativas e Greenpoint Produções, o Festival Cultura em Casa. Fala, moçada da TV Universitária, aqui é Sérgio Groove. Eu vou deixar um recadinho para vocês de um projeto maravilhoso que vai acontecer agora a partir do dia 30, 31 e dia 1º. Estarei participando de algumas lives junto com outros grandes artistas potiguares no projeto Cultura em Casa. A gente está com uma programação incrível, então eu vou deixar à disposição no meu Instagram todas as informações e o resto da galera que vai participar desse projeto. A minha apresentação vai ser no dia 30, às 18h30. De meia e meia hora entra um artista diferente. E é muito legal você poder acompanhar essa programação. Muito obrigado à TV Universitária por sempre apoiar os artistas potiguares e a música de qualidade. Para um cantor ou banda, parece possível transformar a apresentação para caber nos stories, né? Mas e uma orquestra? O maestro Linus Lerner não deixou a batuta cair e vai abrir a temporada 2020 do projeto Movimento Sinfônico Terças Clássicas em apresentação solo pelas redes sociais da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. O tema será a vida e a obra do compositor russo Tchaikovsky, autor de O Lago dos Cisnes, com transmissão via YouTube, Facebook e Instagram, todos com o endereço RN Sinfônica. Na terça, dia 31 de março, às 20 horas. Se liga no convite gravado pelo maestro. Olá pessoal, eu sou o maestro Linus Lerner e convido a todos a participar da abertura oficial da temporada 2020 da USRN, numa programação exclusiva online no Facebook e YouTube da orquestra, onde eu irei apresentar curiosidades da vida e obra do compositor Tchaikovsky, que nasceu há 180 anos e que inclusive faleceu de uma epidemia. Comentarei a abertura 1812 e a Sinfonia número 5, e todos que estiverem conectados poderão participar enviando comentários e perguntas. Então espero por vocês, terça-feira, 31 de março, às 20 horas, em mais uma edição das Terças Clássicas. Agora online, cada um na sua casa, inclusive eu. Sexta passada, a Netflix lançou em seu catálogo a minissérie A Vida e a História de Madame C.J. Walker, estrelada por Octavia Spencer, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante em 2012 por Histórias Cruzadas. Em 4 episódios, você vai conhecer como uma filha de escravos se tornou a primeira negra norte-americana a ficar milionária sem herança, mas com a venda de produtos criados por ela, especialmente para cabelos afro. Esse feito, inclusive, lhe valeu o registro no Guinness Livro dos Recordes, uma boa maneira de se desligar um pouco dos acontecimentos do momento. Para encerrar, ainda falando de séries, mas mudando do vídeo para o áudio, uma boa pedida é o podcast Batalha de Séries, dos nossos colegas da FM Universitária, Aninha Jaziello, Matheus Cirne e Jaime Azevedo. Os episódios foram ao ar entre agosto e dezembro do ano passado, mas estão todos disponíveis no streaming de sua preferência no site ancor.fm/Rádio Universitária UFRN. Cada edição conta com um convidado, que decide entre as recomendações de Matheus e Jaime, mediados por Aninha. Para começar a ouvir, Matheus indica A Drag que Sabia Demais, com participação da cantora Potiguara Barda. Os artistas, de um jeito ou de outro, estão indo onde o povo está. E a gente sabe que todo mundo está na internet, né? Então pega o seu celular e vamos prestigiar eles, que o show tem que continuar. Até semana que vem. Tchau! O TVU Notícias fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de contingência da Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU já disponível no nosso canal no YouTube. Tenham todos uma boa noite. Aproveite o fim de semana em casa. A gente se encontra segunda-feira.